Olá, eu sou o professor Demerson Araújo, especialista em redação. Estou aqui para gravar uma correção de uma redação de uma das nossas alunas aqui do curso online de redação do Literal Cursinho. O Literal Cursinho é administrado e organizado e criado pela professora Adriane Lima e eu, Demerson Araújo. Essa redação, ela foi feita, a partir do tema Desafios na Erradicação da Homofobia, Educação, Direitos Humanos e Cidadania. Nós vamos verificar de que maneira ela foi estruturada, quais os seus pontos positivos, o que a gente precisa melhorar, quais são as suas estratégias de organização estrutural, para analisar que nota essa redação poderia receber no Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem. Então vamos lá fazer a leitura deste texto, né? Estarei acompanhando com vocês, né, aqui na tela do meu tablet, mostrando para vocês o texto e, posteriormente, né, a gente vai chegar até essa nota final. Vamos verificar a redação da nossa aluna, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 defende a manutenção do respeito entre os povos de uma mesma nação. Aqui no caso seria a mesma, então provavelmente seria a mesma e ela colocou nessa, né, nessa nação. A gente precisa ter essa atenção justamente para que às vezes a gente compreende qual é a palavra que deveria estar no contexto, mas a nossa escrita, a nossa pressa, a falta de atenção nos faz colocar uma palavra que pode se assemelhar sonoramente e nos causar aí uma penalidade na competência 1, que é a competência da norma culta. Mas vamos analisar o fato de que essa redação ela iniciou com um repertório sociocultural, tá? Justamente falando sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, defendendo, né, o respeito entre os povos dessa nação. Então, aqui a gente já pode entender que há uma possibilidade muito grande de essa redação alcançar uma nota bem positiva na competência de número 2, tá? Por quê? A, a competência de número 2, ela solicita que o participante, que o aluno, o autor do texto, produza o texto utilizando um repertório sociocultural produtivo e, principalmente, que faça isso numa estrutura da dissertação argumentativa, claro, sem tangenciar o tema, tá? Então, isso aqui, para a competência de número 2, é muito positiva. Vamos continuar e verificar se a utilização desse repertório foi feita de maneira produtiva. No entanto, elemento coesivo, né, que indica aí uma crítica à informação anterior, no cenário brasileiro atual, observa-se justamente o contrário, ou seja, está sendo feito um diálogo entre a informação da dos Direitos Humanos com a possível temática que vai ser mencionada agora. Quanto à questão dos desafios para a erradicação da homofobia. Tá? Uma coisa aqui que a gente precisa destacar é o fato de que a palavra erradicação foi iniciada com letra maiúscula. Porém, nesse caso, não há contexto para que ela seja maiúscula, deveria ser minúscula, tá? Então, por isso a gente vai marcar aqui de amarelo, né? Segundo a nossa correção contextualizada, essas cores elas ajudam muito na compreensão dessas estratégias que a gente utiliza para as orientações. E o amarelo é justamente relacionado à norma culta, tá? Erradicação da homofobia, assim também como a palavra homofobia, que também não tem contexto para uso da letra maiúscula. Deveria, assim como a erradicação, ser minúscula. Diante Diante dessa perspectiva, né, elemento coesivo, percebe-se a consolidação de um grave problema, em virtude da ausência de leis presentes no Brasil e da deficiente educação, sobre esse tema, elemento coesivo, nas escolas. Então, nós temos aqui dois desdobramentos do problema
né, que a gente vai considerar aqui como tese bifurcada, como enfoque, em que a pessoa colocou a primeira, a ausência de leis presentes no Brasil e a deficiente educação sobre o tema nas escolas. Então, o que que a gente vai entender aqui? Que houve uma preocupação em direcionar em duas áreas a discussão sobre esse tema. A gente vai chamar aqui o foco, o foco argumentativo. O foco argumentativo ele vai ser direcionado à questão legislativa. Então aí já vai ser um direcionamento do desenvolvimento e a questão educacional, né? Então nós temos aí duas vertentes que são bem amplas, né? E ao mesmo tempo elas conseguem se relacionar com a temática. Vamos prosseguir, tá? Convém ressaltar, convém ressaltar que essa vírgula aqui ela está inadequada, tá? A gente só vai usar a vírgula nesse contexto próximo de um que se houvesse, né? Eu só usaria se houvesse um elemento intercalado, um conectivo, um advérbio, algo do tipo. Então, por isso, está inadequada essa vírgula. A vírgula está inadequada e, por ser da norma culta, a gente vai marcar de amarelo aqui, tá? Convém ressaltar que a ausência de leis no Brasil, mais uma vez, aqui ó, uma vírgula, se a gente for analisar estruturalmente essa oração, a ausência de leis no Brasil é um determinante para a persistência da homofobia. Isso aqui é uma oração em que a ausência de leis no Brasil é o nosso sujeito oracional e o é um dos determinantes, é um determinante para a persistência da homofobia, é o que a gente vai chamar de predicativo. A norma culta, né, a regra da língua portuguesa diz que não há vírgulas entre um sujeito e o seu predicado ou um sujeito e o seu predicativo. Então, por isso, essa vírgula está inadequada, tá? Então, vamos continuar. Nessa perspectiva, cabe a citação de Martin King. Aqui, provavelmente, o autor, a autora desse texto, não lembrou como se escrevia toda a palavra, né, de Martin Luther King e escreveu só Martin King. Isso pode ser algo que não vai prejudicar, né? Mas se a gente conseguir lembrar, é interessante colocar, nesse caso do Martin Luther King, colocar o nome todo dele, tá? Vamos só pegar aqui a caneta rosa, marcador rosa, porque a gente vai ter aqui um repertório sociocultural, tá? Martin Luther King que diz: a injustiça, num lugar qualquer, é uma ameaça à justiça em todo lugar. Desse modo, vamos continuar. Desse modo, tem-se como consequência a generalização. Aí eu pergunto: o que é isso aqui? Numa redação comum, né, na hora da nossa leitura, um elemento gráfico desse pode ser alvo de confusão, pode ser alvo de uma leitura que pode ficar confusa, pode ser confundido com um acento. Então, por isso, a gente precisa ter atenção para não trazer letras, traços que se confundam durante a nossa escrita, tá? A generalização da justiça e a presença do sentimento. Vamos continuar. Desse modo, tem-se como consequência a generalização da injustiça e a presença do sentimento de insegurança coletiva. Consequentemente, aqui há digamos assim, um contexto argumentativo em que está trazendo muita consequência, né? Então, é como se esse parágrafo ele tivesse um desenvolvimento que precisava ter uma outra desenvoltura de argumento, porque parece que ele está falando só sobre consequências e as causas em si, né? O que é que, de alguma forma, pode justificar essa ausência de leis? Eu já sei que, nesse caso, há uma ausência de leis,
que é determinante para isso. Mas por que que há essa ausência de leis? Para a argumentação, principalmente na questão de uma dissertação que precisa defender uma tese, o meu desenvolvimento de informações precisa ficar bem claro e amarrado. Então, se eu afirmo algo, eu preciso sempre justificar com exemplos concretos para que essa minha afirmação ela possa ser consolidada e ganhe, né, uma credibilidade adequada para o meu texto. Então, nesse caso que eu já encontrei a ideia de uma consequência bem aqui e vou encontrar uma consequência depois, aí já fica algo muito maçante em relação ao que eu possa esperar encontrar nesse texto. Com a ausência de leis, as vítimas se sentem inseguras e os agressores cada vez mais, né? Vamos colocar aqui essa expressão entre vírgulas, cada vez mais à vontade, né? Isso aqui temos uma crase, à vontade para fazer qualquer tipo de ação. Qualquer tipo de ação, que ações seriam essas? Quais seriam essas ações que esses agressores poderiam tomar? Mais uma questão a ser indagada, isso se chama lacuna, né? Quais tipos, tá? A gente chama isso de lacuna. Nós não podemos deixar lacunas no texto. Então, quando eu, por exemplo, pergunto qual a justificativa possível para que haja essa ausência de leis? Porque, de alguma forma, mesmo que, de certo modo, a problemática da homofobia ela seja histórica, ela seja algo não somente atual, por que que ainda não há uma lei específica para ela? Segundo esse texto, né? A gente já sabe que nós temos hoje em dia uma lei contra a homofobia. Só que essa lei ela está lá justamente enquadrada na questão do racismo. Não é uma lei especificamente da homofobia. Mas qual seria essa justificativa para essa ausência de leis específica para a homofobia? Essa informação não foi desenvolvida, mas a gente conta também lacunas depois, como essa questão do tipo de ação que não foi desenvolvida aqui, pois eles não serão punidos. Então, nós temos aqui um desdobramento básico, mas faltou informação nesse parágrafo. Vamos prosseguir. Além do mais, ressalta-se que a deficiente educação sobre esse tema, vamos ver como foi que ela colocou lá na introdução, deficiente educação também. Nós temos aqui uma repetição, né? Quando a gente vai fazer o nosso desenvolvimento e a gente vai retomar essa tese que foi colocada na introdução, o mais aconselhável é que a gente transcreva de uma maneira diferente, a gente use sinônimos, tá? Não faça uso de repetições, porque isso pode ser prejudicial. Isso pode ser prejudicial ao desdobramento da pontuação desse texto. Vou colocar no azul mais clarinho, tá? Deficiente educação, e eu vou marcar aqui em cima para que a aluna ela perceba que é aqui que eu estou querendo chamar a atenção. Lá ressalta-se que a deficiente educação sobre esse tema também, olha aqui mais uma vírgula. Essa vírgula ela também está nessa lógica de quebra na relação do sujeito com o predicado. Se por um acaso eu colocasse uma vírgula aqui também depois da palavra também, né? Aí sim a vírgula anterior estaria correta. Porém, como isso não aconteceu, essa vírgula que eu coloquei, que eu vi, né, que está aqui marcada antes da palavra também, ela não está adequada, tá? Então, é uma questão de atenção. A norma culta, ela precisa dessa atenção. Uma das competências que mais elimina pontuação, que mais penaliza, é a norma culta, é a competência 1 no Enem. Então, a gente precisa ter essa atenção. Configura-se como um obstáculo no que tange à questão da extirpação da homofobia. E até agora eu não entendi o porquê de esse H estar maiúsculo, tá? A gente precisa entender que a questão de uso de maiúscula ou minúscula
não está ligada às palavras temáticas. O tema em si, ele está ali para poder me direcionar no que eu vou discutir. Mas maiúscula e minúscula eu só vou usar se houver um contexto específico para essa utilização. Tá? Não posso inventar regra na redação, que quando eu trago essas informações, essa produção, essa prática, de uma maneira que não segue a norma padrão, eu estou trazendo justificativa para o meu avaliador me tirar pontos. E eu não posso dar essa brecha para ele. Continuando. Nesse sentido, o filósofo Schopenhauer defende que os limites do campo de visão de uma pessoa determinam seu entendimento a respeito do mundo. E isso justifica outra causa do problema. Se as pessoas não têm acesso à informação que deveria ser passada a elas, esse passada parece um N, né? Nós temos aqui uma palavra que parece um panada. Então, é preciso também atenção na grafia. Atenção na grafia, ou melhor, na caligrafia. Porque a intenção dessa escrita era justamente dois S's. Só que, olhando outras situações, os dois S's eles são muito semelhantes ao N, que é quase igual a esse N bem aqui. Atenção, no Enem, quando há essa possível confusão, a gente pode confundir com o N, ali vai ser um desvio. A gente vai considerar que a palavra está assistindo penoas, e isso é um desvio gramatical de ortografia, tá? Então, não vamos dar essa brecha para o nosso avaliador. Vamos continuar. Sua visão será limitada ao que dificulta o combate ao problema discutido. Sua visão será limitada. Agora, por que a gente não poderia desdobrar essa informação? Que visão seria essa, né? E exemplos eu poderia atribuir a essa visão limitada para poder deixar mais concreta essa discussão, para poder ilustrar melhor o que eu estou propondo aqui como argumentação. Tá? Não adianta eu trazer informações que, claro, essas construções elas estão adequadas. O desdobramento a partir da visão lá do filósofo Schopenhauer estão adequadas, mas quando a gente acrescenta mais informações específicas para que esse tema ele se ilustre melhor, melhor será a compreensão do que eu quero dizer, melhor será o entendimento do meu leitor e maior poderá ser a minha pontuação. Tá? Vamos prosseguindo para a conclusão. Vamos lá, colocá-las aqui. Portanto, o Ministério dos Direitos Humanos. Opa, já está iniciando com a proposta em si, né? Na conclusão, a gente não pode, né? Na verdade, é uma orientação para a questão da estruturação do texto. É mais adequado que a gente inicie o primeiro período da conclusão trazendo uma reflexão acerca do que foi discutido, uma reflexão sobre o problema em si. Então, a gente pede que o autor retome, né, o tema ou a tese ou os dois, tá? Então, retomar o tema ou tese é um critério, né, que a gente pode entender como estrutural aqui nessa conclusão e que deixa a redação melhor organizada, melhor construída, tá? Mas vamos analisar aqui a proposta de intervenção. O Ministério dos Direitos Humanos, que aqui eu vou enumerar com o número 2, por causa que o meu agente bem aqui, ele é o número 2, tá? Então, tem uma ação, número 1, modo, número 3, finalidade, número 4 e detalhamento, número 5. Vamos perceber, vamos verificar, na verdade, se essas informações estão aqui nessa conclusão. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, órgão, que aqui no caso falta um acento, né? Vem aqui, órgão
responsável por criar e implementar políticas públicas de proteção dos direitos humanos. Então, aqui seria uma explicação de quem seria esse Ministério dos Direitos Humanos, então vou considerar como um detalhamento do meu agente. Cadê? Precisa realizar. Nesse caso aqui, esse ponto e vírgula também está inadequado, que seria uma vírgula. Já que eu estou diante, né, bem aqui, vou marcar de amarelo. Já que daqui da palavra órgão, né, essa expressão toda que eu estou marcando, eu chamo de aposto. O aposto, né? Aposto. O aposto ele vai estar entre vírgulas, tá? Nesse caso, entre vírgulas. Ou poderia estar entre parênteses ou entre travessão, mas entre ponto e vírgula não é o fato aqui, tá? Precisa realizar por intermédio de escolas, teria uma vírgula bem aqui, por intermédio de escolas, aqui é o meu modo, número 3, e faculdades. Esse ponto e vírgula também não está ok, tá? Precisa realizar palestras, essa aqui é a minha ação, número 1. E campanhas, com o objetivo, meu efeito, né, a finalidade número 4, o efeito de levar o conhecimento a toda a sociedade. Aqui não é um contexto de crase, tá? Deixa eu apagar aqui. Aqui não há um contexto de crase. Então, vamos lá, sem crase. Nós temos elementos aqui gramaticais que serão penalizados nessa redação. Palestras e campanhas com o objetivo de levar conhecimento a toda a sociedade. Aí eu pergunto, conhecimento em relação a quê? Essa informação não está desenvolvida. Tem que especificar que tipo de conhecimento. Gente, dica de ouro. Sempre que possível, insira elementos da temática. Sempre que possível, coloque palavras-chave relacionadas ao tema. Isso vai deixar a sua redação amarrada de tal forma que o teu avaliador, o teu leitor, sempre vai lembrar que aquilo está falando sobre aquela temática específica. Quando você fala aqui que vai fazer tudo isso, né? Vai realizar palestras, vai realizar campanhas para levar conhecimento, mas conhecimento sobre o quê? Especifica. Já que você está fazendo o próprio texto, você já discutiu toda a redação para falar sobre os problemas relacionados à homofobia, dizendo que, de certo modo, esse campo de visão limitado influencia nesse preconceito, então coloca para, né, levar o conhecimento a respeito da necessidade de conhecer o outro, de respeitar o outro, em, é, independente da sua orientação sexual. Enfim, essas informações elas precisam estar amarradas, tá? E nesse caso não há. A questão da competência 3, a coerência do teu texto, ela depende disso, desses elementos que dialogam entre si e que se tornam coerentes para o tema, tá? Vamos lá. Assim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 terá seu pleno cumprimento no cenário brasileiro. Ok. Fazendo a questão da pontuação, a proposta de intervenção ela conseguiu trazer os 5 elementos. A gente não pode negar isso. Então, 200 pontos na competência 5. Competência 2. Nós temos aqui o uso de repertório, né? Isso aqui está de rosa, que a gente marcou. Deixa eu só marcar aqui o filósofo Schopenhauer, né? Nós vemos que há uso do repertório e que também ele é feito de maneira produtiva. Isso já acontece desde lá na introdução, quando eu vejo a palavra contrário aqui e a gente percebe esse desdobramento para o tema. Então, por isso, 200 pontos. Competência 4 são esses, a gente vai analisar quando a gente vê esses pontos azul, né? Pontos azuis aqui na redação,
Então, há um uso adequado de certo modo, expressivo nas coesões, né? Nos elementos coesivos do texto. São os elementos de interligação das informações aqui. Tá? A questão da repetição é algo que a gente pode considerar para a competência 1. Então, na competência 4, eu também vou atribuir nota 200. Opa, é azul. Agora chega a competência 1. Tudo que tiver de amarelo são pontos que a gente viu como problemáticas a serem pontuadas, penalizadas aqui no texto. E são vários problemas pequenos, né? São detalhes, questão de vírgula, questão de ponto e vírgula, crase, acentuação. E para essa situação, a gente vai dar 120, tá? Questão da argumentação, na questão da coerência, competência 3. Aqui, por conta de algumas informações, algumas lacunas, umas informações que não dialogam, principalmente lá na conclusão, em que a gente sentiu falta dessa retomada temática sobre a solução em si, e também a questão das informações do desenvolvimento que não foram de fato desenvolvidas, eu não vou dar 200 pontos, eu vou ficar com 160, tá? Fazendo uma soma, nós temos 600 pontos aqui, né, das competências que tiraram 200, 700, 840. Então, vamos aqui atribuir a pontuação dessa redação. A redação tirou 840 pontos. É uma pontuação boa, porém, a gente poderia ter conseguido uma nota maior se a gente tivesse tentado não ser penalizado naqueles elementos que foram citados durante a nossa correção. Tá? E aqui a nossa assinatura do nosso literário Cínio. Espero que tenham compreendido a correção. Até a próxima e bons estudos.